Mas então, sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa sobre este tema que está aqui muito quente, a aplicabilidade e a introdução da inteligência artificial nos nossos contact centers. Eu vou começar devagar, para dar tempo para irem chegando, mas vou já partilhando aqui o meu PowerPoint de suporte, até porque isto permite-me ir fazendo aqui a introdução à medida que vamos começando. E por isso, bem-vindos todos a este tema da inteligência artificial e principalmente, mais do que teoria, aqui refletirmos sobre os aspectos críticos da implementação destas novas tecnologias nas nossas operações, nos contact centers. Antes de mais, quero agradecer aqui à GoContact o apoio de fazermos isto em conjunto e recordar desde o primeiro minuto que têm à vossa disposição a opção do Q&A, para ir colocando os vossos contributos, as perguntas, as questões que nós iremos procurar responder durante esta sessão, que são 2 horas e, como tem sido tradição, passam completamente a voar muito rapidamente, por isso temos de aproveitar o melhor possível o tempo. Então, muito rapidamente apresentar-me, o meu nome é Rui Santos, sou diretor-geral aqui da Impar e eu não vos vou amassar aqui muito com o meu percurso profissional, vou passar já de seguida a quem somos e também sobre isto muito sucintamente explicar que a Impar é uma empresa de formação e consultoria constituída em 2008 e que basicamente a nossa prestação de serviço, a nossa colaboração, o que fazemos é ajudar as empresas em 3 grandes eixos. A consultoria, que basicamente tem como foco ajudar as empresas a melhorar a sua relação com o cliente, podem ter várias vertentes, ou mais processuais, ou mais ao nível da organização, ou mais na introdução de tecnologia. Depois temos uma outra componente crítica que é focada na área da gestão da qualidade, onde ou através de monitorias ou cliente mistério ou de inquéritos a clientes procuramos medir a qualidade de serviço prestado ao cliente e dessa forma depois identificar oportunidades de melhoria, ou então através da formação, onde temos um catálogo disponível na internet, por isso convido-vos a dar um salto ao nosso site e encontrar lá o novo catálogo que temos já para 2022. A verdade é que desde 2008 já trabalhamos com um pacote muito interessante de empresas com as quais já aprendemos imenso, aprendemos mesmo muito com os nossos clientes e é muito desse conhecimento que agora trazemos aqui para colocar ao vosso dispor para que possam também de alguma maneira aprender, digamos assim, com aquilo que os outros já fizeram, evitando sempre cometer os mesmos erros. Ora bem, dito isso, só aqui muito rapidamente explicar aqui o nosso formato. Aqui as nossas conversas Impar surgiram em 2013 e muito na perspectiva de criar um espaço onde nós pudéssemos partilhar e trocar ideias, ou seja, fugir um pouco ao formato tradicional das conferências, em que tipicamente temos mais pessoas a falar e outros a ouvir, mas ter um formato que nos aproxime e que de alguma maneira nós tenhamos a oportunidade de dizer, olha, eu também já fiz isto e tive esta dificuldade, ou gostava de esclarecer este ponto em concreto. Desde que existe pandemia, habituámos-nos a fazer isto neste formato remoto, mas tem funcionado muitíssimo bem, até porque este formato remoto elimina barreiras geográficas e nunca conseguimos, como agora, ter tantas pessoas em simultâneo a assistir e a participar. Mas, basicamente, a minha mensagem é convidar-vos a sentirem-se confortável a utilizar aqui este mecanismo do Q&A, exatamente para ir deixando os vossos contributos e eu irei estando atento aos vossos comentários para introduzir no nosso debate. A verdade é que desde 2013 já falámos sobre um pouco de tudo e a verdade é que os temas às vezes até quase que se vão esgotando. Mas a verdade é que nesta área a inovação é tão forte que frequentemente temos de revisitar alguns temas e voltar a colocá-los na ordem do dia. E pronto, de enquadramento estamos falados, vamos então falar aqui do nosso tema de hoje, a 38ª Conversa Impar, sobre este tema da inteligência artificial e para o qual eu vou contar aqui com a ajuda preciosa dos nossos colegas e parceiros, nomeadamente aqui o André Santos e o Ricardo Costa da GoContact, o Pedro Sousa da Randstad, a Teresa Santos da Generali e o Diogo Oliveira dos CTT, que nos vão poder partilhar as suas histórias reais e as suas experiências reais, o que revela que, enquanto que talvez há uns 4 anos atrás, quando pela primeira vez dedicámos uma conversa ímpar a este tema da inteligência artificial, nessa altura ainda havia poucas implementações e poucas histórias para contar e foi uma conversa mais de futurologia. Hoje em dia não. Hoje em dia vamos claramente aqui dar testemunhos reais
de operações que foram implementadas e também as experiências, o que aprendemos sobre cada uma dessas implementações. E por isso, deixem-me fazer só um breve enquadramento, principalmente para quem está agora a entrar de novo nesta área, e começar desde logo por partilhar este gráfico, que eu acho que é muitíssimo interessante, que mostra que nós ainda estamos no início, ou seja, nós chegados aqui a 2021, temos aqui uma trajetória que agora sim, tudo indica que vamos começar a crescer em nível de implementações em praticamente todos os setores de atividade. E por isso não é de surpreender que quando vamos olhar para as prioridades das empresas em termos de investimentos já para o próximo ano, o tema da inteligência artificial surge aqui logo em segundo lugar, o que é revelador de que as empresas estão muito atentas a este fenómeno e depois de muitos anos de algum ceticismo, começa-se cada vez mais a reconhecer que é quase uma inevitabilidade estudar, avaliar e implementar algumas soluções, sendo que, obviamente, cada caso é um caso e temos de ser muito criteriosos na melhor abordagem possível. E é sobre isso que também vamos falar hoje. Falando na aplicabilidade prática de inteligência artificial em contact centers, o que nós temos visto é duas áreas muito fortes de implementação, em que, nos casos, o bot vem mesmo substituir o agente, mas também muitas aplicações em que o bot não vem substituir o agente, mas sim apoiar o agente. E permitindo que o agente tenha um conhecimento alargado do assunto, não ser obrigado a dominar todo o conhecimento, mas tem ali um auxiliar poderosíssimo ao seu lado que lhe vai dizendo, chamando a atenção, olha, cuidado para este aspecto, olha, sugere ao cliente esta abordagem, não te esqueças disto, cuidado que este cliente está em risco de ir embora, ou é um cliente com elevada probabilidade de comprar ou aderir a isto, e por isso temos ali um auxiliar poderosíssimo que não elimina o diálogo direto entre agente e cliente, mas que é, em muitos casos, uma das áreas de implementação de inteligência artificial com grande sucesso. E vamos ver que nas organizações estamos realmente a ver a implementação nestas duas grandes áreas. Também convém clarificar, quando nós falamos em bots, tipicamente temos dois grandes mundos, é o mundo do chatbot e o mundo do voice bot. O chatbot é quando temos um bot a assegurar uma parte das comunicações através de chat, e no caso da voz, temos mesmo um robô a interpretar a linguagem do nosso cliente e a procurar responder também em linguagem natural. Como devem de imaginar, entre estes dois, os desafios que se colocam no voice bot são superiores ao do chatbot, mas a verdade é que a tecnologia hoje em dia evoluiu a um ponto em que já temos, como vão ver mais à frente, aplicabilidade prática tanto num contexto como no outro. E daí resulta aqui uma primeira matriz de análise que nós próprios fizemos e que basicamente procura distinguir ao nível dos internos e dos externos. Tipicamente, tanto uns como outros têm um impacto em termos de eficiência e de impacto organizacional muito, muito assinaláveis, sendo que, obviamente, os externos colocam-nos um pouco mais numa matriz de risco aos quais temos de estar mais atentos. Enquanto que o interno, o pior que pode acontecer é internamente não ter a utilidade que nós esperávamos. Mas é normalmente nos chatbots externos, ou seja, aqueles que estão em contacto direto com o nosso cliente, que nós temos de gerir todos estes projetos com pinças. Também entre o chat e a voz, o grau de inovação e de risco é diferente, por isso, mais uma vez, tanto um caso como o outro são altamente valorizados pelo cliente, por isso eles estão muito em pé de igualdade, mas o desafio ao nível da voz é superior, digamos assim, àquilo que é tipicamente o chat. E temos ainda a diferença entre os chats que nós chamamos informativos e os transacionais, sendo que, como devem de imaginar, o salto qualitativo acontece quando eu não me limito a dar informações a um cliente, mas permito a realização de transações. E por isso, mais uma vez, quando eu salto daqui para ali ao nível daquilo que é a eficiência e o impacto organizacional, temos verdadeiramente uma transformação, mas também, objetivamente, temos aqui um percurso a desenvolver onde temos de dar os passos certos em cada um dos momentos. Eu verifiquei que tenho aqui a Filipa de mão levantada, vou-lhe só pedir aqui uns segundos e vou-lhe se calhar pedir para, de alguma forma, fazer o seu comentário através do Q&A para nós depois introduzir a questão assim que for possível. Ora bem,
Também dar aqui nota que este mundo da inteligência artificial deu um salto, uma disrupção enorme, porque durante muitos anos era o humano, éramos nós que programávamos as máquinas. E a verdade é que o que agora temos é estamos aqui num momento em que já não somos necessariamente nós que ensinamos a máquina, porque a máquina começa a ter competências para aprender sozinha. E isso significa que isto tem tanto fascinante como de assustador, mas obriga-nos de alguma maneira a estar muito atentos àquilo que hoje em dia a tecnologia pode fazer por nós. E quando nós falamos em aprender ou ensinar a máquina, estamos a falar concretamente que o sucesso dos bots assenta basicamente em 2 ou 3 grandes conceitos que quem vai iniciar um projeto nesta área tem de começar a estar muito familiarizado. Nomeadamente, o que é uma entidade e o que é uma intenção. Basicamente, quando um cliente começa a falar com um bot, uma das primeiras preocupações do bot, chamemos-lhe assim, é identificar claramente qual é que é a intenção do cliente, ou seja, o que é que ele pretende fazer, qual é que é o verbo da ação e qual é que é a entidade, qual é que é o objeto dessa entidade, ou seja, aquilo sobre o qual o utilizador pretende atuar. Por isso, nestas 2 frases, por exemplo, liga a luz ou liga a máquina de café, é relativamente simples perceber que aqui a intenção é o ligar e o objeto, num caso é a luz, no outro caso é a máquina de café. Ora, eu trago aqui exemplos muito simples, porque o desafio que está por trás disto é depois conseguir encontrar esta conexão entre aquilo que a pessoa diz e eu conseguir descodificar aquilo que a pessoa diz em intenções ou entidades, porque é essa identificação clara que depois vai permitir ao robô dar as respostas certas. Senão, no limite, temos aqueles diálogos tontos em que a pessoa diz uma coisa, o robô percebe outra e diz uma resposta completamente descontextualizada. Ora, isso é absolutamente crítico evitar, e isso só se consegue através de um trabalho muito intenso de setup, de preparação, de análise de motivos de contactos, um trabalho de preparação que mesmo assim não é suficiente, e a única maneira de garantir que nós vamos convergindo para um grau de maturidade que nos dá confiança é submeter o bot à experiência ao vivo e a cores sobre um ambiente muito controlado para lhe permitir a nós e a ele ir também identificando todos estes erros que vão acontecendo. São naturais, fazem parte do processo de aprendizagem, mas nós não queremos que os nossos clientes estejam a sofrer na pele com esse nosso processo de aprendizagem. Por isso temos de o fazer num contexto controlado, num ambiente piloto muito seguro. Poderia já só por curiosidade adicionar aqui uma terceira entidade, que é a identificação do sentimento. Será que aquilo que o cliente nos está a dizer é absolutamente neutro, é desprovido de sentimento, ou contém em si mesmo um sentimento negativo ou um sentimento positivo? Será que ele nos está a elogiar? Será que ele nos está a reclamar? Será que devemos, antes de mais, pedir desculpa, lamentar o sucedido? E tudo isso é aquilo que também aproxima na comunicação os 2 interlocutores, sendo que neste caso um deles é um robô e nós temos de lhe dar aqui alguma coisa que humanize a relação. Dito isto, só uma nota final de enquadramento. Esta estatística é particularmente interessante porque aquilo que estamos a perguntar às pessoas é em que situações é que utilizaria um bot? E se calhar, sem grande surpresa, aparece ali logo em primeiro lugar o obter uma resposta rápida para uma emergência. Mas eu gostei particularmente deste estudo porque mostra que logo em segundo lugar, se calhar para alguma surpresa geral, aparece aqui algo que nós se calhar imaginaríamos que nós, seres humanos, preferíamos falar com outro ser humano, que é a resolução de problemas ou reclamações. E isto é revelador de que há cada vez maior uma apetência natural das pessoas para gerir ou tratar os seus problemas com máquinas, à medida que essas mesmas máquinas se vão tratando de intuitivas e que funcionem bem. Ou seja, o que eu quero é ver o meu problema resolvido rapidamente. E se eu perceber que eu consigo através da máquina, por que não? Eu não faço nenhuma questão de falar com o ser humano, só faço questão de falar com o ser humano quando eu próprio tenho a percepção que através da máquina eu não vou conseguir resolver o meu problema. Por isso, desde que nós, enquanto indústria, tecnologia principalmente, vamos conseguindo progredir no sentido de satisfazer esta necessidade do cliente, então, muito provavelmente, também vamos encontrar do lado do cliente receptividade a conseguir adotar a tecnologia. E é importante estar atento a isso. Eu vou terminar esta minha apresentação basicamente destacando 5 fatores críticos de sucesso, que é aquilo que a nossa experiência tem mostrado como particularmente crítico, se calhar não são os únicos, e por isso é que felizmente temos aqui depois mais testemunhos para partilhar.
Então, basicamente, o que é que eu gostaria de destacar em relação a este tema? Primeiro, antes de tudo, quando nós estamos pela primeira vez a olhar para a possibilidade de utilizar bots e como é que os vamos utilizar e começamos a selecionar os use cases em concreto que vamos adotar, a minha recomendação é que o foco seja colocado no cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos verificado, muitas empresas sentem como principal incentivo na adoção dos bots uma lógica de redução de custos. Ou seja, a ideia é, vamos tentar automatizar muitas das interações para nós não termos depois de ter o atendimento personalizado. E por isso, aqui subjacente a este raciocínio está a ideia de vamos dificultar a vida ao cliente, que é para ele não ter de ter atendimento presencial. Ora, como devemos de imaginar, é a motivação errada. E é muitas vezes isso que depois leva a que os clientes tenham uma relação de atrito com a tecnologia, porque percebem rapidamente que essa tecnologia não foi colocada ao seu dispor, mas basicamente no interesse exclusivo da empresa. Ora, se eu fizer o raciocínio inverso, ou seja, se eu pensar em que medida é que esta tecnologia pode facilitar a vida ao cliente, então aumento dramaticamente a probabilidade das pessoas aderirem a ela, porque reconhecem objetivamente que aquilo está lá ao seu dispor porque é útil. E os exemplos de que as pessoas privilegiam a tecnologia estão em todo o lado. Quem é que de nós prefere ir a um balcão de um banco quando pode levantar dinheiro numa caixa multibanco? Ou quantos de nós é que querem ir a um balcão do banco quando conseguem fazer uma transferência bancária de forma remota? Por isso, tudo o que eu consegui fazer com autonomia, eu prefiro, não tenho nenhum gosto em ter de perder do meu tempo em ir a uma loja ou até ter de ligar para um call center. Agora, isso obriga-nos a ser muito seletivos nos use cases, sempre na perspectiva do cliente e não necessariamente apenas e só na nossa perspectiva interna. Sendo uma tecnologia já que começa a ganhar graus de maturidade interessantes, mas até bastante informados pelo que falámos anteriormente, a máquina tem muito para aprender especificamente sobre o nosso negócio. E, portanto, são sempre projetos de risco e, como tal, recomendam sempre uma abordagem por piloto, onde nós começamos pequeno, com pouco use cases muito limitados, dentro de um ambiente muito controlado, com poucos clientes, com poucas interações, e vamos aprender com essas interações, estar muito em cima desse piloto, fazer a prova de conceito e muito devagar então ir alargando passo a passo a outros clientes, a outras operações, a outros use cases, mas na segurança que cada passo é dado com uma base sólida. Terceiro, não esquecer que isto é uma aprendizagem contínua, ou seja, eventualmente noutros projetos nós temos aquela abordagem que desenhamos, desenvolvemos, testamos, implementamos e nunca mais temos de nos preocupar com o assunto, porque entretanto o sistema já está live. E estando live, não temos de nos preocupar mais. Este é verdadeiramente um exemplo, como diria o Sérgio Godinho, que o primeiro dia é apenas o primeiro dia do resto das nossas vidas. Ou seja, no dia em que este sistema é colocado live, tem nesse mesmo dia de estar uma equipa a monitorar todas as interações, todas as mensagens de erro, tudo o que possa ser otimizado, porque essa otimização tem de ser feita quase em tempo real. Porque cada má interpretação que o bot esteja a fazer de um determinado tipo de perguntas são erros que estão a acontecer no dia-a-dia. Certamente que se estivéssemos a falar de atendimento personalizado e se detectassem no vosso contact center que havia alguns agentes que estavam a dar informações erradas ao vosso cliente, vocês iriam atuar de imediato, não iam estar à espera um mês para a primeira sessão de coaching, era de imediato que iam chamar a atenção da pessoa. Por isso, as correções têm de ser feitas aos bots, também têm de acontecer em tempo real, mas isto exige que haja da parte tanto do fornecedor, mas principalmente do cliente, que é quem domina o negócio, estar em cima da máquina a ver o que é que ela está a fazer. Quarto, transparência absoluta. É muito arriscado tentar, junto dos clientes, deixar no ar a ideia que ele possa estar a ser atendido por um ser humano quando está a ser atendido por um robô. Por isso, as boas práticas informam que nós devemos ser o mais transparentes possíveis. Neste momento, está a falar com um robô. E se precisar de falar com alguém, também tem aqui a possibilidade de fazer essa transferência automática. E essa, aliás, seria o último ponto desta recomendação, que é que nós temos de ser sempre um backup permanente. Ao mínimo sinal de que o cliente esteja com alguma dificuldade na interação com o bot, essa chamada tem de imediatamente ser transferida para um ser humano e depois retomado o contacto. Mas também devemos de aproveitar essas situações
para aprender o que é que correu mal. E voltamos à questão da aprendizagem contínua. Porque é que esta chamada teve de ser transferida? O que é que falhou na interação com o bot? Vamos estudar esse caso, vamos reeducar o bot e, eventualmente, conseguiremos que, de futuro, essas situações vão sendo cada vez menores, e é assim que nós vamos trabalhando o bot. Mas não à custa do sacrifício do cliente, ou seja, o cliente é que não tem de sofrer por causa disso, por isso nós temos de estar em todas as interações particularmente atentos a isso. E por isso, em jeito de resumo, foco no cliente, abordagem por piloto, aprendizagem contínua, transparência absoluta, backup permanente. E antes de passar aqui a palavra ao nosso colega, ao André e ao Ricardo, só deixar-vos uma nota que nós recentemente publicámos um e-book sobre o futuro da Customer Experience e as tendências para 2022, onde este tema também está referido. Eu depois vou deixar nos comentários o link para quem quiser poder subscrever este nosso e-book. E dito isto, creio que estamos exatamente em cima da hora. Vou já passar então aqui a palavra ao André, que vai fazer aqui, e ao Ricardo, que vão aqui fazer a sua apresentação.